Oi gente, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês referente procrastinação. Eu estava lendo um livro, inclusive eu quero indicar para vocês, que se chama O Evangelho Maltrapilho. Esse livro é sensacional, ele fala sobre o amor de Deus por nós, que vai além das nossas ações, dos nossos pecados, e ele nos mostra uma realidade de Deus maravilhosa, que às vezes muitos não conhecem. Mas teve uma parte desse livro que o autor começou a falar sobre procrastinação. Até então eu não sabia o significado real dessa palavra, já tinha ouvido falar, mas eu fui atrás porque o texto que ele criou me chamou muita atenção. E aí eu fui atrás para ver o que era procrastinação. Resumindo, procrastinação nada mais é quando você adia uma atitude, quando você deixa para depois uma atitude ou algo que você quer fazer, algo que você deseja, por N motivos. Por medo, por vergonha das pessoas, do que as pessoas vão achar, o que as pessoas vão pensar, por medo de dar certo, por medo de dar errado, por medo de você não saber se é aquilo realmente que você quer, enfim, e aí você vai adiando, isso se chama procrastinação. Você está procrastinando algo, ou às vezes você até procrastina tanto, adia e acaba não fazendo, por muitos motivos. Principalmente esses dias que eu completei 26 anos e eu comecei a pensar, foi quando eu percebi que realmente eu precisava parar e pensar mais na minha vida, no que eu estava fazendo, no que eu não estava fazendo, no que eu tinha deixado para trás. Em todos esses 26 anos que passou da minha vida, comecei a pensar nas coisas que eu queria fazer, o que eu fiz, nas coisas que eu queria fazer e eu não fiz. E eu comecei a fazer um balanço da minha vida de 26 anos. E isso me assustou, porque eu percebi que eu deixei de fazer muitas coisas por medo, que eu deixei de fazer muitas coisas pensando no que as pessoas iriam pensar de mim, embora eu sempre falei que eu nunca fui de ligar para que as pessoas falassem, porque eu não tava nem aí, ou a vida é minha, eu fazia o que eu queria. Mas eu percebi que na realidade não era bem assim, que eu deixei de fazer muitas coisas por medo de às vezes essas pessoas pensarem de uma forma assim, não sei, ou o que elas iam pensar. E aí eu comecei a perceber que eu deixei de fazer muitas coisas por conta disso, e estava errado. E que ainda era tempo de eu parar, pensar e decidir o que eu quero da minha vida, o que eu não quero, o que eu fiz que deu certo, o que eu fiz que não deu certo, ou o que eu preciso fazer, o que eu deixei, sonhos, projetos, planos, tudo que a gente quer, a gente deseja e a gente acaba deixando para depois ou acaba não fazendo por medo. Alguém se identifica com isso? Alguém aí no lado da telinha ou só eu que se identifica com isso? E às vezes esse medo, ele leva a gente a parar e pensar, e se der errado? E se não der certo? E se eu arriscar e depois dar algum problema, ou você começa a pensar em tudo? Eu acredito que quando a gente tem um plano, quando a gente tem um projeto, quando a gente tem um sonho, a gente precisa correr atrás disso. Não é você de um dia para o outro ir e fazer, não, mas é se planejar, é você parar, pensar em tudo que vai acontecer, tudo que pode acontecer, e mesmo que venha o medo, o que é algo normal, é você não parar, é você não desistir, é você não, melhor eu ficar aqui quietinha, não fazer nada mesmo, tá bom do jeito que tá e tá ótimo. Não, é você ir arriscar. Carros. E aí o que acaba acontecendo? A gente perde oportunidades que a vida nos dá, ou às vezes que Deus nos dá, as oportunidades que Ele coloca, e a gente pede tanto para Ele nos mostrar o caminho que Ele quer para nós, ou fazer a vontade dEle, e às vezes as coisas estão aí aparecendo no seu coração, na sua mente, Deus está colocando e você está com medo, e você está deixando para lá algo que é para você fazer, ou algo que é para você realmente ir atrás. Que quando a gente fica parado muito tempo, quando a gente fica assim, pensando se vai, se não vai, se a gente fica pensando muito, o medo vem e a gente acaba não arriscando, sabe? Só que quantas vezes a gente vê pessoas, vê exemplos de pessoas que arriscaram e deram super certo, assim como pessoas que arriscaram e deram errado, mas não é por isso que a gente vai desistir, gente. Não é por isso que a gente deve desistir ou ficar procrastinando alguma coisa, ficar adiando e não tomando nenhuma atitude.
A gente acaba deixando sonhos passarem, desejos passarem e a gente não faz nada. E o tempo passa. E aí quando chegar lá na frente amanhã, a gente vai olhar para trás e vai falar, por que eu não fiz? Ou por que eu deixei o medo me dominar? Por que eu deixei que o que as pessoas pensam me dominasse? Ou determinasse quem eu era e o que eu deveria fazer. Mas a gente precisa agir, a gente precisa fazer, principalmente em relação às coisas de Deus, que às vezes a gente fica procrastinando, que às vezes a gente fica adiando por medo do que pessoas vão pensar, ou por medo de se é isso mesmo que Deus quer de mim. Busca, vai atrás. Deus tem urgência de que você perceba aquilo que é para você fazer. Deus tem urgência de que você caia na real e fale, é isso que eu fui chamada para fazer. Eu vim para esta terra para fazer exatamente isso. Então, Jéssica, mas eu não sei o que eu quero fazer, ou eu não sei o que Deus quer que eu faça. Busque. Então, que você possa parar de procrastinar as coisas e entender que você precisa fazer algo, que você não pode ficar parado e que esse desejo no seu coração muitas das vezes vai dar certo. E se você arriscar e não der certo, não desiste, tenta de novo ou tenta outra coisa, mas não fique parado ou não deixe que o medo te domine, que o que as pessoas pensam mude aquilo que você é, o que você gosta de fazer, quem você nasceu para ser. Não deixe que isso influencie você. Não vamos nos acomodar com as coisas deste mundo, porque essa procrastinação não vem de Deus. Essa procrastinação que a gente adia as coisas por medo, não. O amor, a palavra de Deus diz que o amor perfeito, ele lança fora todo o medo. E se nós vivemos baseados no amor, como o próprio Paulo disse, tudo que a gente fizer, nós temos que fazer com amor, porque se não tiver amor, de nada vale. E o amor de Deus, que é o amor perfeito, lança fora todo medo. Então nós temos que viver baseados nisso. Primeiro, para de ligar para o que as pessoas vão falar. Segundo, pare de deixar o medo te dominar. O medo, muitas das vezes, a maioria das vezes, ele não é bom porque ele nos trava, ele nos deixa parado e ele nos impede de agir e fazer alguma coisa. Às vezes ele é bom porque é um alerta, só que a gente tem que saber diferenciar situações. Agora, se nós estamos com medo de se vai dar certo, se vai dar errado, o que as pessoas vão pensar, aí tá errado, aí o medo não é bom. Então comece a pensar o que você tem deixado pra lá por conta do medo. E terceiro, viva baseado no amor de Deus, porque o amor de Deus, ele lança fora todo medo, toda dúvida do seu coração. O amor de Deus tira, e a paz que excede todo entendimento vai mostrar para você que você está fazendo aquilo que Deus quer, que você está fazendo aquilo que você nasceu para fazer, sem medo. E quando der certo, você vai falar, uau, ainda bem que eu tentei, ainda bem que eu não procrastinei, ainda bem que eu não deixei para lá. Então não deixe isso impedir você de fazer algo. Medo, pessoas, você mesmo, não. Viva baseado no amor de Deus. E eu quero só deixar uma frase pra você que eu li sobre procrastinação depois que eu comecei a pesquisar e eu achei isso incrível. A maioria de nós começa o dia procrastinando. Ao apertar aquele botão do despertador que permite ficarmos na cama por mais 5 minutinhos. Desperta, vamos lá, vamos começar a agir, vamos começar a deixar esse medo pra lá, essa preguiça pra lá, tudo isso pra lá. Vamos começar a agir, porque você foi chamado para agir, você foi chamado para ação, você foi chamado para algo. Descubra esse algo, descubra o que é, ou se você já sabe, para de ter medo. Procure, pesquise, planeje, entregue nas mãos de Deus que tudo vai dar certo. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que está procrastinando, aciona o sininho aí para você receber as notificações dos vídeos, curte, comenta o que você acha. Se você está procrastinando algo, comenta aí, eu quero ouvir o que vocês têm para falar. E vamos avançar, vamos continuar nessa. Eu aqui, vocês aí. Grande beijo e é isso aí. Tchau!